Como é que é, pessoal? Tudo fixe convosco? Espero que esteja por comigo, está tudo bem. Meu nome é Ladilson Manuel, estou aqui hoje para mais um vídeo com um convidado especial, o professor Mbangula. Como eu tinha prometido no vídeo que eu falei aqui sobre manifestações, eu disse que ia convidar o professor para um vídeo aqui para o canal. E muito obrigado, professor, por ter aceito o convite. Eu agradeço ao Ladilson pelo convite. Aliás, eu conheço o Ladilson já há algum tempo e de facto quero começar por parabenizar o trabalho que faz. É um trabalho relevante. O Ladilson é humorista, mas é humorista que tem se situado e tem sabido se posicionar nas várias questões aqui sociais. Lembro que o Ladilson falou sobre o IVA, por exemplo, sim. Falou agora também nesse vídeo que é mote para este que estamos presentes, falou também sobre a questão das manifestações. Vejo que faz um humor com responsabilidade. Aliás, acho que a sua ligação ao Tiago Costa, que é um humorista de intervenção consciente, muito acutilante, terá também contribuído para a sua formação em termos de orientação enquanto artista. Portanto, sinto-me feliz, honrado de estar aqui e acho que é mesmo isso que os jovens devem fazer, usar o talento que têm para ajudar o país a crescer. Portanto, a minha apresentação, meu nome é Mbangula, como o Ladilson já disse, Mbangula Katuma, do canal Sociedade Aberta, eu sou professor. Eu esqueci de mencionar isso. Para quem não viu o vídeo anterior que eu falei sobre a manifestação, o professor também é youtuber. E caso queiras acompanhar ou saber mais, o canal dele vai estar aí na descrição e no primeiro comentário eu vou deixar o link do canal do professor. Ele é sociólogo e como eu tinha alguma inquietação naquele outro vídeo, eu disse que ia convidar o professor aqui para o canal para me tirar umas dúvidas aqui à vossa frente. Vocês meus inscritos também acompanharem. E a primeira dúvida que eu tinha, professor, todo sociólogo trata sobre questões sociais só? Não, essencialmente sim, mas o sociólogo, como qualquer outro profissional, assim como o Ladilson é humorista, não trabalha apenas o humorismo, trabalha outras coisas e procura relacionar outras coisas com o humorismo. O sociólogo trabalha essencialmente no estudo e na compreensão dos fenómenos sociais. Essa palavra fenómeno quer dizer manifestações sociais. Mas não é a manifestação que tem feito no bairro, né? Não essa manifestação. Esse é um tipo específico. Essa manifestação não envolve polícia. De fenómeno social. Não. As manifestações são o resultado da atividade humana, né? A relação que os indivíduos têm entre si, pai, filho, estudante, professor, mas também a relação que os empresários têm com o Estado fiscal, a relação que os empresários têm com o Estado jurídico, o Estado social, ou seja, as diferentes dimensões da vida da sociedade, que a sociedade não é um espaço desordenado, a sociedade está organizada por dimensões e à medida que nos relacionamos com estas instituições, com grupos, nós produzimos manifestações. Então os sociólogos procuram de facto compreender isso para ajudar a organizar ainda mais as sociedades. Por que aqui em Angola, eu por exemplo, eu falo muito de músicos, eu acompanho muitas figuras públicas, acompanho muito e por vezes gozo, nem por vezes, eu gozo com tudo o que acontece. É teu trabalho, mais e eu tenho uma dúvida, por que aqui em Angola as músicas como sem mensagem ou por vezes as músicas menos construídas fazem mais sucesso? Bem, isso tem que ver muito com a cultura de massas. Os sociólogos estudam, por exemplo, a cultura. E dentro da cultura existe uma classificação, um tipo específico que é chamado cultura de massas. Tem a cultura erudita, que é daquelas pessoas que têm mais escolarização, que normalmente têm um outro poder aquisitivo de compra, têm dinheiro para visitar museus, ouvir música clássica, ver bom cinema, etc. Mas também aquela cultura de massas, que normalmente é promovida pela televisão, que procura audiência, pela rádio, que procura audiências. Essa cultura de massas, ela dificilmente tem critérios de rigor e de qualidade, ou seja, tem critérios, mas esses critérios não são de rigor e de qualidade, são critérios de audiência. Dito de outra maneira, o que o povo quiser é o que eles divulgam. Por essa razão, como estamos em Angola, um país subdesenvolvido, um país que tem uma estrutura sociocultural pouco arranjada, diga-se, organizada, os indivíduos não têm escolarização,
a maior parte tem baixa escolarização, a base familiar onde se passam valores do que é bom, do que é errado. Por exemplo, valores que dizem que você não pode dançar seminu, ou quando você dança, sobretudo em público, não pode dançar fazendo gestos obscenos, ou gestos que apelam à sexualidade. As pessoas confundem sensualidade com sexualidade. A música pode ser sensual, mas o sensual é diferente do sexual erótico. Portanto, as pessoas que não têm esse tipo de informação, que muitas das vezes devia vir da família, porque a família é desestruturada, o pai não está, a mãe não está, o pai está, mas não cumpre o papel. Tudo isso, juntando a imprensa que está a buscar audiência rápida e fácil, faz com que músicos muito talentosos, músicos angolanos muito talentosos, abandonem aquele labor, aquele trabalho mais construtivo, mais elaborado. Ou seja, os músicos tinham a capacidade para fazer algo mais... Muitos músicos, eu conheço, aliás, os seus seguidores aqui nesta página, os seus subscritores, vão concordar comigo que existem muitos bons músicos, não vamos citar aqui nomes, que hoje fazem uma música fast food, como eu chamo, uma música para as massas, que têm habilidades de compor músicas melhores. Mas o fazem por quê? Porque perceberam, pela lógica do mercado, que cantar bem não é o que permite aparecer. Você aparece, tem cachê, tem show, tem cachê. Você não aparece, não tem show, não tem cachê. Portanto, a teleologia humana é muito simples, a racionalidade do homem é muito simples e muitos se sacrificam por isso. Embora eu não concorde muito com esse sacrifício. Acredito que músicos que investirem, perseverarem, esse eu posso citar, por exemplo, Filipe Mukenga, é um artista que nunca abandonou a sua linha Por isso é que a musical. juventude não o conhece. Por isso é que a juventude não o conhece. A maior parte dos meus inscritos são jovens, não sabem quem é o Filipe Mukenga. Procurem Filipe Mukenga. Mas ele fala Mukenga. só farinha com açúcar, diga tal o que é. Essa em casa já devem ter respondido. Exatamente, porque há músicos que são íntegros, mantêm a sua integridade. Não sou músico, há outros artistas que mantêm íntegros, independente daquilo que o mercado está a buscar. Só para não alongar a resposta, a questão é a seguinte: as músicas mais fúteis, com letras mais fuleiras, são as que mais tocam, porque a maior parte do nosso público não tem capacidade para isso. Eu não trouxe o meu livro, não sei se o Adilson tem aqui, que eu tinha te oferecido. Não tem aqui, não tem. Pois, no meu livro, depois pões aí a capa. Tenho em casa, vou meter Depois aqui. põe a capa aqui. ali, sim. Depois põe a capa aí. Pois, no meu livro, há um capítulo em que eu falo da crítica artística, a suspensão da crítica artística. Ou seja, nós vivemos numa sociedade onde a crítica musical, em particular, está suspensa. Ninguém critica a música do ponto de vista da sua elaboração estética e do seu conteúdo. As pessoas só consomem, não há filtro. Isto é mau e... Então o problema não está no músico, está no público. Não está não só no público, nem só no artista. Okay. Está na sociedade. Por quê? Porque o músico, se ele cantar uma música fuleira e não tiver sucesso, ele muda de música, canta outra que o público quer. Mas o público também, se não tiver música fuleira, vai gostar das músicas que tem. No fundo, é uma espécie de pacto, uma espécie de contrato implícito que existe entre os músicos, os artistas, os consumidores da música e os mediadores, aqui a mídia, a imprensa, que promove a música. Eu também tinha uma pergunta que eu quis fazer sobre a mídia, mas vou deixar ainda, porque essa aqui, eu acho que se encaixa mais. No caso dos, não vou dizer os músicos, mas é dizer os músicos, mas é os artistas que tentam se adaptar, por vezes eu vejo muitos que tentam se embrasileirar, ficar aportuguesados. Por exemplo, eu posso mesmo dar exemplo aqui do C4 Pedro, que conquistou, por exemplo, aqui o público com aquele aqui não tem brincadeira, tem na sexta-feira. Mas agora ele está mais aportuguesado. E há muitos artistas que tentam ficar mais brasileiros. Está a visar outro mercado, eventualmente. Eu acompanho a música angolana, conheço os músicos que têm feito um trabalho de internacionalização a sério, consistente.
Matias Damasio, por exemplo, Damasio é dos nossos músicos da geração nova mais internacionalizado. Portanto, Matias Damasio hoje pode-se dizer Mas eles não podiam se que atingiu internacionalizar. o nível de internacionalização de Valdemar Bastos e de Bongas, etc. Sim, é isso que eu queria Tá falar. muito Eles podiam se interessante. internacionalizar Preservando como a de sua costume, originalidade. sendo como fez o Bonga Sim, sim. e outros mais velhos. São opções, são opções. Internacionalizaram-se, mas a cantar em Kimbundu, Sim, em sim, línguas sim. nacionais. Sim, sim. Mas no caso eles não. Tipo, mudou-se, nota-se uma diferença. Sim, sim. São opções que se fazem, mas essas opções devem ser entendidas dentro de um contexto. O Valdemar Bastos, quando começou a sua internacionalização, foi num período histórico muito específico. Então, pensemos na década de 70, por aí. Eu não estava nascido. Pois, nem eu. Mas o Bonga, inclusive, também nesse período. O Matias é já num período em que as fronteiras físicas estão mais diluídas, ou seja, a cultura do Brasil e a cultura da Angola são menos diferentes que eram há 20 e 30 anos. Então, a adoção... Pois, eu tenho que falar a linguagem do teu público é muito diverso. Sim, Né? sim, é muito. E nós que É somos mais professores... 18 a 27, 30, Pois, 40. então tem que dizer, no tempo do Valdemar Bastos, os angolanos eram muito mais diferentes que os portugueses, que os brasileiros e que outros povos, do ponto de vista de cultura, de valor, de linguagens e de forma de pensar, de ser de estar. Ou seja, eram povos realmente muito diferentes. Hoje, com a internet, por exemplo, é mais compreensível que o Matias Damasio, o Anselmo, o C4 Pedro incorporem, introduzam nas suas letras, na sua música e mesmo na sua identidade artística elementos destas outras culturas. Mas isso porque eles visam quer dizer que a cultura simultaneamente o angolana mesmo é mais povo. fraca que as outras? Isso de alguma forma não inferioriza a cultura angolana? Não existem culturas mais fortes ou mais fracas. Os sistemas culturais, sim, podem ser. Nós temos, por exemplo, uma indústria cultural brasileira fortíssima. Sim, sim, porque normalmente o brasileiro para conquistar ou para entrar no mercado angolano ele não precisa angolanizar-se. Sim, sim, não precisa, mas é por causa da força da sua indústria cultural, da sua indústria Ou seja, o artística. problema está na indústria. Sim, no sistema de produção e difusão dos produtos culturais. Portanto, e depois também tem que ver com o público, a questão demográfica, países grandes, porque é que em África os músicos mais conhecidos são nigerianos? Porque Nigéria é um grande país. Porque é que no mundo os músicos mais conhecidos são americanos? Porque a América é um grande país. São brasileiros, porque o Brasil é um grande país. A questão da dimensão da população, a quantidade de cidadãos que um país tem é muito grande. E os nossos artistas que estão em fase de internacionalização já perceberam isso. Por isso que quando eles fazem uma música, não a fazem exclusivamente para o povo, o público angolano, esses 28 ou 30 milhões de angolanos. Fazem para worldwide, né? Para o mundo inteiro, para chamado world music. E ao fazê-lo, eles têm que fazer uma espécie de sincretismo, né? Uma mixagem em termos identitários. Palavras de Angola, um calão angolano, um calão brasileiro, um sotaque um bocadinho mais bairrista angolano, um sotaque um bocadinho mais aportuguesado. E eu vejo isso Uma muito salada russa aí. porque eles querem alcançar todos, mas isso é como tudo, são opções. Quem muito abarca, pouco aperta. Se um dia quisermos um músico angolano, que faz música angolana, depois o C4 Pedro depois já não é músico angolano. Originalmente é um músico um bocado angolano, um bocado brasileiro, um bocado português. Portanto, este é um cuidado, e fica aqui o apelo, aproveito e penso que essa malta vê o seu canal, os seus fãs veem. É um apelo que eu deixo aos músicos a terem um cuidado particular com as suas estratégias de internacionalização, para não se descaracterizarem, porque senão um dia eles já não são músicos angolanos, já não são músicos que fazem música angolana, mas também já não são músicos brasileiros, nem que fazem música brasileira, porque ficaram uma espécie de quente frio, né? São só músicos. Só são músicos, então às vezes a originalidade é muito bom, pode não vender, não é? No momento, mas são opções que se devem fazer. E eu também noto isso muito no videoclipe. A semiótica do videoclipe, a linguagem visual, gráfica que se apresenta no videoclipe, aos poucos vai se descaracterizando. Está lá o artista, não tem nada contra a questão racial, está lá o artista, é black, é angolano, mas depois ele faz com uma branca, faz na Europa, e todo o aparato de cenário que aparece no videoclipe é estranho a Angola, é estranho à África.
Depois eu vejo a música, é um género que devia ser o kizomba, por exemplo, mas com um cenário completamente diferente. Portanto, isso é paradoxal, porque há uma necessidade, e para quem estuda comunicação audiovisual entende isto, há uma necessidade de existir uma coabitação, uma convergência entre a linguagem verbalizada, sonora, instrumentalizada, com a visual, inclusive as cores. Portanto, eu estou a cantar uma música num ritmo, a transmitir uma mensagem, mas que a parte, ou seja, o hardware e o software não combinam. Ok. Eu estou a cantar uma coisa, mas estou a te espelhar outra. Outra realidade. Os músicos querem atingir outros públicos. Isso normalmente me desliga muito quando estou a ver um vídeo que não combina nada com a música. Por vezes, para mim, perde o brilho. Está a falar de uma miúda lá do bairro que gosta muito, mas não estamos a ver os nossos bairros típicos de Angola ou de Luanda. Estamos a ver Lisboa. Lisboa não, estamos a ver Porto. Paris, de um Ferrari. De um Ferrari. Estamos a falar da beleza da mulher angolana, mas está a ver uma mulher de cabelo loiro. As mulheres angolanas não têm cabelo loiro, por exemplo. A Leite Sofia. Pois, olha, o vídeo estava muito sério. E voltando só à questão da futilidade. Quem decide o que passa ou não na televisão, o que é bom ou não para passar para o país? É o dono da televisão. Por exemplo, porque muitas das vezes a cena da futilidade, as músicas fúteis, a televisão dá mais força para a futilidade e vai. Pois. Aqui nós vamos buscar um sociólogo francês, não, isso não é para ser uma aula, é para ser uma conversa, mas é de feito, não podemos falar sobre... Não, foi estudado mesmo, são assim, tudo vai com base, como já diria, o Marco Ruffalo. Pois. Estava tendo um estudado, falei Marco Ruffalo é ator, em vez de falar um grande escritor. Não faz mal. Não só o nome. Pois. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, ele fala da questão da reprodução social, mas também discute a função ideológica da educação. A educação tem vários tipos de educação. Tem a educação formal, que é aquela da escola, faz matrícula, frequenta, tem um currículo, tudo quadrado, segue um ciclo. Mas tem outra educação que é informal. E hoje, por causa da mídia, da comunicação social, das redes sociais, grande parte daquilo que são os indivíduos em termos de identidade, de pensamentos, é feita não pela educação formal, a das escolas, mas pela educação informal, que é feita pela mídia, pela rádio, pela televisão, pelo Facebook, pelas redes sociais em geral. Pois, ali é onde efetivamente está o perigo. Não há freio. Aquela educação feita, aquela informação feita, mediada, produzida e difundida pelos meios de comunicação públicos, na minha opinião, devia ser filtrada. Há tipos de música que a televisão pública de Angola, porque é financiada com dinheiro dos contribuintes, de todos nós, meu, teu e dele também que nos está a ouvir, não devia passar. Eu acho que a televisão pública ainda passa a um nível de nudez que é demasiado, portanto, não devia passar. Ou seja, alguns países mais conservadores, nosso dinheiro, os canais abertos, mesmo que são privados, que há privados que também oferecem sinal de televisão aberto, livre, como antena, o indivíduo consegue, o Estado legisla que o que eles devem passar ali deve obedecer uma determinada pauta, mesmo quando o canal é privado, pelo fato de ser aberto. Nos canais fechados, ali o Estado já não intervém muito, porque as pessoas pagam para ter aquele serviço. Se ele paga, então, está sob sua conta e risco. Mas quando é aberto, não deve ser. E, sobretudo, quando é público. Portanto, o Estado tem aqui entra a parte da reprodução social. O Estado tem interesse em reproduzir uma determinada consciência, um determinado conjunto de valores, uma determinada consciência coletiva. Dito de outra maneira para as pessoas entenderem. O Estado quer que as pessoas pensem de uma forma. E é aquela forma que o Estado quer, que ele reproduz no currículo que ensina na escola e deve também reproduzir nas notícias nem tanto, as notícias são factos, não reproduz nas notícias, mas deve reproduzir nos programas de entretenimento que passam na televisão. Se o Estado diz que quer resgatar os valores morais, depois passa a música, não tenho nada contra o Kuduro, até gosto do Kuduro, mas passa uma música Kuduro em que as bailarinas confundem sensualidade com sexualidade,
O Estado passa aquilo, o Estado está a ser incoerente, por exemplo. Está a ser incoerente. Então, se o Estado quer resgatar valores, quer pessoas que tenham pudor, pessoas que tenham respeito pelo corpo e etc., não pode permitir, não pode difundir, não pode promover, mesmo que de forma indireta, nestes programas de entretenimento, esse tipo de ideias. E olhar, por exemplo, os horários. Há programas de entretenimento que vão artistas com bailarinas, coisas que constrangem. Há coisas que eu posso ver com meu amigo, com a Dilson, etc. Mas sim, não consigo ver com a minha família. mãe, em família. Tanto. E há programas que passam de manhã. Então, essas coisas são um bocadinho incoerentes. Tenho muitos amigos na televisão, inclusive dirigentes e responsáveis da televisão. Mas essa é uma opinião que eu já costumo também partilhar com eles. Portanto, essa questão permite que, de facto, a cultura fútil de massas continue a ser reproduzida. A não ser também que isso não seja descuido ou ingenuidade, seja também uma própria agenda, que eu não quero acreditar que seja. Sim, o Estado tenha interesse que as pessoas achem que, por exemplo, fazer movimentos pélvicos, não vou aqui exemplificar, como agora uma música que está a fazer muito sucesso, e que a música toda se resume em movimentos pélvicos, portanto, a imitação de um coito, de um ato sexual. Portanto, e as palavras que são que insinuam a sexualidade, vou-te não sei o quê, portanto, não dizem a palavra certa, mas todos nós que estamos a ouvir sabemos o sentido. Ele vai dizer, não, o mal está na tua cabeça. Não está na minha cabeça. As pessoas adultas conhecem e sabem. Então, essa cultura da sexualidade que se reproduz é perigosa. Depois não podemos nos queixar de coisas que acontecem. Portanto, não estou a dizer que os adultos não podem. Os adultos podem fazer. Mas as coisas têm que ser no privado e não no público. Ok. Acho que eu estou esclarecido. Espero que vocês lá em casa também estejam esclarecidos. Caso não, é só irem conhecer o canal do professor. Lá ele aborda sobre muitos temas diversos. Conheçam o canal dele, vou deixar o link aí na descrição. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Adilson. Mas tenho mais questões que eu queria fazer, mas isso é tema para um outro vídeo. Por exemplo, eu fiz um vídeo que eu falo de ter ido visitar o meu sobrinho na cadeia e tudo mais. E gostaria de falar isso com o professor, mas num outro vídeo, se o professor quiser. Não, teria muito gosto. Eu gosto muito de partilhar, de interagir, de falar. Então, quando o Adilson quiser, é só chamar de volta. Eu queria deixar só um recado, aproveitar a tua audiência. Eu estou a gravar esses dias no meu canal de Sociedade Aberta um conjunto de vídeos sobre como elaborar monografia. Os meus alunos da universidade, no fim do curso, tem dificuldades. Muita gente universitária aqui no meu canal. Pois, eu estou a gravar uma série de vídeos, gostava que fossem lá para ver os vídeos e para sugerir novos vídeos também sobre essa série de vídeos sobre como elaborar a monografia. E também dou assim umas dicas de métodos de estudo. Vão lá, conheçam o canal do professor Mbangula. Inscreva-se no meu canal, se você é inscrito, nem entrar de falar, meu. Muito obrigado, dá like nesse vídeo antes de sair. Um beijo para as damas, um colher para os homens. Fui!